Olá, alunos! Eu sou a professora Mara Bahia, do 2º ano. E hoje a nossa aula é Ciências. Vamos dar continuidade aos assuntos. Vamos lá? Na página 184 até a página 187. Abra o seu livro. Vamos acompanhar a aula. Vamos falar sobre a luz solar. O Sol fornece luz e calor para a Terra. Veja, ele está mandando a luz e o calor para a planta, para a Terra, certo? Aqui no nosso livro, na página 184, podemos ver um exemplo. A menina está observando um vasinho de flor, não é verdade? Vamos olhar aqui primeiro. O Sol fornece luz e calor para a Terra. A luz solar ilumina os ambientes durante o período do dia e aquece o planeta. Não é verdade? O Sol aparece durante o dia, iluminando todo o planeta. Não é verdade? E aquecendo o ambiente onde moramos. Certo? Ajudando a manter a temperatura adequada à vida. Porque se não existisse o Sol, nós não poderíamos sobreviver, porque ia ser muito gelado, muito frio, e nós precisamos da luz do Sol e do calor também para sobreviver, certo? Além disso, as plantas utilizam também a luz solar para produzir o próprio alimento e desenvolver, não é verdade? As plantas precisam dessa luz do sol, necessitam da luz solar para sobreviver, não é verdade? A flor, as plantas, as árvores precisam da luz solar e nós precisamos também, não é verdade? Como eu já falei, precisamos manter aquecido, não é verdade? Vamos continuar. Carolina colocou um vaso de flores sobre a grama. Olha, ela colocou aqui, nessa marquinha, sobre a grama de seu jardim. Depois de alguns dias, ela foi trocar o vaso de lugar. Ela tirou o vasinho desse lugar e colocou em outro. Aí ela percebeu que a grama que estava debaixo do vaso ficou amarelada. Mas por que será que a graminha ficou amarelada? Por que será? Você sabe responder? Sim, a graminha ficou amarelada porque ela não recebeu a luz solar. Estava debaixo do vaso, portanto, estava escondida do sol. Não estava recebendo a luz solar. Por isso ficou amarelada. Veja a diferença. Aqui está verdinha escura e aqui está verde claro, não é verdade? Vamos observar. Aqui no primeiro ponto está perguntando: o que aconteceu com a grama que ficou embaixo do vaso de flores? Acabei de falar, não é verdade? Ela ficou amarelada por quê? Porque não recebeu os raios solares, não recebeu a luz solar, tá bom? Aqui na segunda também. Por que você acha que aconteceu isso? Por que a graminha ficou com cor clara? Porque não recebeu a luz solar, certo? Aqui embaixo está dizendo, está explicando que a luz solar, se ela não existir, as plantas não produzem o próprio alimento e não vão conseguir se desenvolver. As plantinhas precisam da luz do sol para produzir o seu próprio alimento, não é verdade? E, portanto, se desenvolver.
crescer e virar uma planta grande e virar uma árvore, não é verdade? E alguns animais, como o boi, ele se alimenta das plantas. De que o boi se alimenta? Do capim, não é verdade? O capim é o alimento do boi. Então, o boi precisa do capim e o capim precisa da luz do sol, precisa da luz solar para sobreviver. E o boi precisa do capim para sobreviver. Não é verdade? Se não existisse a luz solar, as plantas iam morrer, o boi também iria morrer, tá bom? Então, quer dizer que a luz solar é essencial para a vida do ser humano, para a nossa vida, para a vida dos animais e também para a vida das plantas, tá bom? Aqui na página 185, vamos falar sobre luz solar e os materiais, tá bom? Observe a situação a seguir, na página 185. Vamos acompanhar em casa. Aqui tem o Pedro. De manhã, ele passou o protetor solar e foi brincar. Observe nesse primeiro quadrinho. Ele foi brincar na beira do mar e sobre os cuidados de um adulto. Ele estava acompanhado da mamãe, do papai, estavam observando ele, tá? Ele não estava sozinho na praia, tá bom? Então, ele passou o protetor solar e foi brincar. Ficou brincando na areia, na beira do mar, tá bom? Na segunda imagem, depois de 1 hora, ele voltou para o guarda-sol, né? Ele percebeu que ao tocar a cadeira, ficou quente. Ela estava aquecida. A cadeira estava muito aquecida porque tinha ficado exposta diretamente à luz solar, certo? Aqui no pontinho número 3 tem uma pergunta. Você já percebeu em seu dia a dia algo semelhante? Você já percebeu? Você já percebeu que algo aconteceu parecido com Pedro? Já, não é verdade? Você já tocou em um objeto que estava exposto no sol? Aí estava quente esse objeto. Eu já percebi, né? Você deixa uma bola que ficou no sol e foi pegar a bola e essa bola estava aquecida, estava quente, não é verdade? Aí, aqui embaixo está explicando. Quando a luz solar atinge um material, ela pode ser absorvida ou refletida, certo? Aqui eu coloquei essa explicação. A luz vai ser refletida ou absorvida. Mas como assim? A reflexão da luz é o que nos permite enxergar os objetos. Quando a luz está refletindo em um objeto, nós podemos enxergá-los. Aqui eu tenho uma luz. Está refletindo o livro. E eu consigo enxergar o livro, porque está claro, está iluminado, não é verdade? Já a absorção da luz está relacionada ao aquecimento dos materiais. A absorção, ela esquenta os materiais, tá bom? A reflexão faz com que podemos enxergar o livro. Já a absorção faz com que o livro fique quente, tá bom? Vamos continuar. Aqui nós temos uma figura de uma representação do efeito estufa natural. Mas o que é efeito estufa? Vamos lá. Parte da luz solar que atinge a superfície terrestre
é absorvida e convertida em calor. Veja aqui nesse pontinho 1, nessa parte amarela, está dizendo que a luz solar, ela vem para a Terra, ela atinge a superfície da Terra e é absorvida, ó, e ela volta, e ela é convertida em calor, tá vendo? Ela bate na Terra, na superfície e volta, tá? Recebemos o calor e o calor volta, tá bom? O ponto número 2, que é essa parte que está em vermelha, essa setinha vermelha, você vai observar que o calor é emitido pela superfície terrestre que tende a subir para as camadas mais elevadas da atmosfera. Parte desse calor é retido por alguns gases atmosféricos, auxiliando a manter a temperatura da Terra adequada à vida. Tá vendo? Parte desse calor da luz solar que a superfície recebe, ela é retida por alguns gases atmosféricos que fazem com que a gente fique com uma temperatura adequada para vivermos. Nós precisamos de uma temperatura adequada, não tão quente e nem tão frio, não é verdade? Para poder haver vida no nosso planeta, tá bom? Vamos virar a página do livro para 186. Vamos acompanhar. Na página 186, ainda continua a historinha do Pedro, tá? Vamos acompanhar no livro. Quando Pedro tocou a cadeira da praia, ele percebeu que a parte metálica da cadeira estava mais quente do que a parte plástica. Por que será? A parte metálica da cadeira estava quente e a parte de plástico estava menos quente. Por quê? Aí você vai responder a pergunta número 4 e a pergunta número 5, tá bom? Vamos passar para a imagem abaixo. Na imagem abaixo está mostrando uma praia na ilha do Ventura, que fica em Paraty, no Rio de Janeiro. Ilha do Ventura, no Rio de Janeiro, tá? Aqui nessa praia podemos perceber que tem água, tem areia, não é verdade? Então, quando a luz solar bate na água e na areia, elas ficam em uma temperatura, tá? A temperatura da água fica menos quente do que a areia, certo? Quando a luz do sol bate na areia, você já foi à praia, você percebeu que a areia fica bem quente, né? Porque na praia o sol está exposto por toda parte, porque não tem árvores, não é verdade? Então, a areia, ela absorve a luz solar e fica bastante quente. Muda a temperatura da água com a temperatura da areia. Não ficam a mesma temperatura, tá bom? Vamos passar para a próxima página, 187. Na página 187, está nos dando um exemplo de um urso de pelúcia, um material. Nós estamos falando sobre a luz solar e os materiais, tá? Quando a luz solar bate nesse urso, quando pega na parte preta, veja só, superfícies pretas absorvem maior parte da luz incidente, tá? Por isso, a sua temperatura aumenta. A luz solar bate na parte escura, na parte preta, e a temperatura aumenta, tá? Na superfície preta, todas as cores são absorvidas. Todas as cores da luz do sol são absorvidas. Então, elas batem na superfície preta
e são absorvidas. A temperatura no tecido escuro, ela aumenta, tá? Já no tecido claro, aqui na parte branca do urso, você pode notar que a luz incide em sua temperatura, se altera mais lentamente. Ela não esquenta tanto como na parte preta do urso, tá bom? Na parte escura do ursinho, a temperatura esquenta bastante. Tá vendo que tá absorvendo a luz? A parte escura absorve a luz. Quando a luz solar bate na parte clara do urso, ela volta. Observa aqui, ó. A seta está dizendo que a luz está batendo na parte branca e voltando. Então, a parte branca não absorve o calor, a luz solar, tá? A parte preta, sim, absorve a luz e não está voltando, como na parte branca. Observe bem o ursinho, observe esse material. Aqui está dando o exemplo de partes escuras e partes claras, tá bom? Quer dizer, por isso que muitas pessoas falam que em tempo quente devemos usar roupas claras, roupas mais leves, porque as roupas escuras fazem ficar mais quente, porque absorvem o calor, tá bom? Elas não refletem, não volta a luz, não volta, tá? Ela faz só, ela absorve, tá bom? Aqui no próximo exemplo, está mostrando que a luz do sol, ela é branca, ou seja, ela é composta por todas as cores. A luz do sol possui todas as cores, tá bom? Vamos passar para a próxima página, que é a página de atividade, que você vai fazer em casa. Na página 188 e 189, tá bom? Você vai ficar com essa atividade para casa, mas antes eu gostaria que vocês fizessem essa experiência em casa, porque eu quero que vocês me contem como foi essa experiência, tá bom? Qual material vocês vão utilizar? Vamos lá. 4 copos transparentes, vejam só, 4 copos transparentes, copos descartáveis, tá bom? Não é de vidro, copos descartáveis, transparentes, não é bom ser copo branco não, tá? Vamos procurar um copinho transparente para a experiência ficar mais legal, tá? Eu quero saber como foi essa experiência. Você vai precisar também de uma canetinha permanente, aquela caneta que quando você risca não sai, tá bom? Vai precisar de areia, precisar de água e também de termômetro de álcool, esses termômetrozinho transparente, tá bom? Se você tiver em casa, que legal! Faça essa experiência que eu quero saber o que aconteceu, tá bom? Então, até a próxima aula. Tchau!